E fala, torcida São Paulina, começando aqui mais um vídeo no canal. No vídeo de agora a gente vai estar vendo as últimas notícias do São Paulo, que enfrenta o Vasco nessa quarta-feira, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. São Paulo que precisa da vitória e deve ter mudanças no time para enfrentar o time do Vasco em busca de entrar no G4 aí da competição. Antes de mais nada, desça aí embaixo, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Estamos na meta de 15 mil inscritos, dá essa força para esse jovem São Paulino aqui. Você já sabe, a gente vai assistir o vídeo junto. No final do vídeo eu volto, trago a minha opinião, os meus comentários e as minhas análises. A gente vai comentar e debater muito sobre o São Paulo, sobre o Tricolor. Créditos eleitorais, tô deixando aí na descrição, sem mais enrolação. Simbora pro vídeo. As entradas, tudo mais, parecia assim, como é um rachão, é um último treino que já não define muita coisa. A definição foi ontem, deu para escutar que estava todo mundo muito entusiasmado aí nesse último treino do São Paulo. Amanhã tem um jogo em Campinas, o Morumbi, depois dos shows do Bruno Mars, que o Rafa Prats tanto gosta, vai passar por uma reforma no seu gramado. São Paulo, dos 4 mandos que tem ainda no campeonato, só em 3 vai atuar no seu estádio nessas últimas 9 partidas. E aí escolheu o Brinco de Ouro da Princesa, muito pelo gramado, para o jogo de amanhã contra o Vasco da Gama. Queria só lembrar, antes de falar do Galopo e do time, que no primeiro turno, a principal derrota do São Paulo foi para o Vasco, 4-1 em São Januário. Foi ali que o Vasco começou uma, digamos assim, recuperação, já com o Rafael Paiva, né? Foi uma vitória acachapante, tirou o time do Vasco da zona de rebaixamento. Tudo bem que o Vasco não avançou muito no Brasileirão, tá ali numa posição intermediária, mas está na semifinal da Copa do Brasil. E por isso mesmo o São Paulo ainda não sabe direito que Vasco vai vir aqui para Campinas, se o time titular ou se um time preocupado com o Atlético Mineiro no próximo sábado. De qualquer forma, São Paulo também tem seus problemas e suas novidades. Problemas são o Arboleda, que está suspenso, o André Silva, a reserva, também está suspenso e fora. O Jamal Lewis, que joga hoje pela seleção da Irlanda, não chega a tempo. E ontem o São Paulo definiu que não vale a pena tentar trazer o Bobadilla e o Ferrarese. Primeiro porque eles jogam hoje à noite, e são titulares das suas seleções. Paraguai e Venezuela se enfrentam em Assunção. A viagem seria complicada, eles estariam ainda mais cansados. Se fossem banco, não tivessem jogado as partidas ou não fossem jogar, até poderia ser. Então os dois também estão fora do jogo. Mas tem volta do Caleri, tem volta do Alan Franco, tem volta do Wellington e tem Ferreirinha, que será relacionado pela primeira vez, provavelmente no banco de reservas. Vamos esperar amanhã para saber qual time o Zubeldia coloca em campo em busca da manutenção do 5º lugar. O São Paulo só pode perder nessa rodada, Bruno. Ele pode ser ultrapassado pelo Inter. Mas se ele vencer o Vasco, ele nem ultrapassa o 4º, nem perde a 5ª colocação. Vão ficar faltando 8 partidas, ele vai continuar na 5ª colocação, que é uma posição bem coerente para o objetivo que o São Paulo quer, que é vaga na Libertadores no ano que vem. Sobre o Galopo, eu fiz uma entrevista exclusiva, ele tem sido pouco aproveitado com o Zubeldia, jogou em média 39 minutos com o técnico São Paulino, apenas 15 partidas, 5 delas como titular, e ontem nessa conversa com a ESPN exclusiva aqui no CT da Barra Funda, ele falou um pouquinho sobre as propostas que recusou, inclusive do time de coração dele, o Boca Juniors, no meio do ano, e da vontade que ele tem de ter sequência, de ter ritmo de jogo, de ser testado, de poder jogar mais minutos e ter condições de brigar, claro, por uma vaga no time principal. Vamos acompanhar alguns trechos dessa entrevista exclusiva do Juliano Galopo, jogador do São Paulo. Teve proposta, teve, como você, todo mundo sabe, a do Boca, teve alguma que outra de fora, mas eu sempre priorizei o clube, né? Infelizmente não tem sido da forma que eu pensava que eu queria, mas eu tô muito contente com o clube, com a torcida. A comissão, com o Zubeldia, falei quando teve todas essas propostas, essa incertidumbre de saber o que ia acontecer. Ele manifestou que a decisão era minha, nesse sentido. Depois, quando eu pensei bem, eu tomei essa decisão personal com minha família, tudo, que decidi ficar no São Paulo, porque queria voltar a ser protagonista, como já tinha sido antes. Eu comuniquei para ele, ele falou que estava bem, que a decisão era minha. Depois disso não teve mais relação, não teve mais conversa. Então, acho que a conversa foi essa. Tem decisões que não dependem de mim. A minha parte é fazer o melhor cada dia e acho que isso está sendo feito 100%. Bem, para fechar a minha participação, Bruno, você lembra daquela imagem do Soteldo brigando com o Messi no final de Venezuela e Argentina pelas eliminatórias, e o Ferrarese afastando o Messi, Ferrarese que é venezuelano e também argentino, tem dupla cidadania, tirando o Messi? Já está explicado, o Juliano Galopo explicou por que isso aconteceu. Não a discussão, mas porque o Ferrarese interviu.
ele disse que ligou para o Ferrarese e o Ferrarese queria trocar a camisa dele com o Messi. Então, para evitar uma confusão com o Soteldo e evitar que a troca não acontecesse, ele foi lá, arrastou o Messi da confusão e fez uma troca de camisa. Não é nada bobo o Ferrarese, hein, Bruno? Ah, até eu quero essa camisa, né? Se de repente ele tiver querendo dar para alguém, pode ser a gente... Entrevista exclusiva. E ele falou, entre outras coisas, o seguinte: teve proposta do Boca, como todos sabem, algumas outras de fora, mas sempre priorizei o clube. Quando chega proposta, né, tem que ouvir o que os demais clubes têm para falar. É sempre bonito que outro clube olhe o seu desempenho, mas não passou disso. Sempre manifestei a vontade de ficar. Infelizmente não tem sido da forma que eu queria, mas estou muito contente com o clube e a torcida. Falei com o Zubeldia quando teve as propostas. A incerteza do que aconteceria, ele disse que a decisão era minha. Quando decidi ficar, porque queria ser protagonista, disse a ele. E ele disse que estava bem, que a decisão era minha. Depois, não teve mais conversa. Esse, enfim, um dos trechos da entrevista, a boa entrevista que o Galopo deu para o ótimo repórter Eduardo Afonso, da ESPN, nosso ex-companheiro, né, Arnaldo? Sim. Mas, enfim, o que pega nessa história são algumas coisas, Arnaldo. Primeiro, o Galopo falando mais ou menos claramente, eu tenho pouca chance de mostrar o meu futebol. No meio dessa longa frase aí dele, desse parágrafo, ele fala que ele foi falar com o Zubeldia, dá uma sensação que o Zubeldia falou, tá bom, beleza. Então. E vamos em frente. Porque normalmente tá o técnico fala, não quero que você saia, conto com você. Normalmente é isso. Não, aí. Decide a sua vida, depois que ele ficou, tá bom, tá ótimo, fica aí e tal. E a terceira coisa que entra nessa conversa, Arnaldo, é o Galopo, que este ano jogou 27 vezes, não está nem entre os 15, sei lá, 13 jogadores mais importantes do São Paulo, com todos os desfalques que o São Paulo teve, o cara dá uma entrevista, no momento de data FIFA, que ninguém fala com ninguém. O cara vai lá e pimba, dá uma entrevista exclusiva dentro do clube. Por isso que eu coloquei, estava no começo do roteiro aí. Será que é mais uma casca de banana no caminho do Zubeldia? Boa tarde, satisfação, Arnaldo. Boa tarde. É elementar, né, Tironi? A gente não precisa ter 30 anos de jornalismo, etc., e ter trabalhado como setorista no dia a dia de um clube para... O Massini, ele ouve, né, maritaca. Eu sinto o cheiro da podridão, de longe. Eu estou falando isso, eu tenho um olfato. O Massini tem audição, eu tenho o olfato. Vamos lá. Podemos dividir em 3 partes essa história, né? A primeira história, a parte que o Galopo fala sobre a não utilização, pouca utilização dele. Ele tem razão em parte. Ele fala de não ter sequência de jogos e tudo mais, né? Vale lembrar que o Galopo foi titular do São Paulo, começou jogando no pior momento do São Paulo no Campeonato Brasileiro, né? Então ele foi titular contra o Cuiabá, São Paulo perdeu no Morumbi, e foi titular contra o Vasco, São Paulo foi goleado em São Januário, jogando na posição que ele de fato se sente mais confortável, num triângulo de meio de campo. Com o Rogério ele jogou de falso centroavante improvisado, até fez bastante gols no Paulista. Com o Carpini, não sei se vocês lembram, o Carpini tentou ele de ponta esquerda, jogar do lado do campo, e o Zubeldia trouxe ele para o meio de campo. O São Paulo não foi só ele, o São Paulo foi muito mal nesses 2 jogos, o Zubeldia depois. Esse jogo mudou o time, mudou o sistema e abandonou o formato com 3 no meio de campo. E aí ficou mais difícil para o Galo. Ele teve as propostas, sondagens, Boca e tudo mais, propostas, sondagens, só que o Boca não tem dinheiro para contratar, é aquela coisa, né? O São Paulo, direção, depois que o Zubeldia indicou o Paul Fernandes, tentou fazer um negócio com o Paul Fernandes e o Galopo. O Boca não aceitou, porque queria o Paul Fernandes até o final da Libertadores. E ele, além dessa situação de ter decidido ficar, disputar a posição e tudo mais, ele teve um problema na sola do pé e ficou mais de um mês sem ser relacionado por lesão, não conseguia pisar direito no campo. Essa é a história. Então ele foi lá por o final da fila. Primeiro porque o técnico mudou o sistema e depois porque ele teve uma lesão, quase foi negociado e foi para o final da fila. De fato, agora ele é um dos últimos a ganhar, receber oportunidades no time. Então esse é o contexto do aproveitamento dele nesta temporada com este treinador.
a parte de uma crítica ao Zubeldia, né, que pode ser colocada na... ele falou que a decisão era minha e depois não conversamos mais. É até uma entrevista que não tem tanta veemência, porque até o estilo do jogador, né, é um jogador que não cria grandes conflitos ao longo do tempo todo, treina todo dia, é sério, tudo mais, todo mundo sabe disso. Nenhum desses interesses seria, em tese, mais importante que o interesse do clube, certo? Em qual clube de futebol o último da fila dá uma entrevista exclusiva nas suas dependências, neste momento? Em qual clube? O Dudu fez isso nas dependências do Palmeiras, quando não deixou de ser utilizado pelo Abel Ferreira? Não. O Gabigol deu esse tipo de entrevista no CT do Flamengo quando deixou de ser utilizado pelo Tite? Imagine a situação, é quase como, vamos transportar pela um passado recente no próprio São Paulo, então, para não utilizar outros clubes. Está lá o Rogério Ceni, vai lá, a assessoria de comunicação do São Paulo permite uma entrevista, e a direção de futebol do São Paulo, permite uma entrevista do Luan ou do Marcos Paulo, exclusiva com quem o Rogério, digamos, não tinha uma boa relação e que eram os últimos da fila. Seria a mesma coisa, né? Então não foi dar a entrevista o Sabino, que vai ganhar uma oportunidade, né? Porque o Arboleda está suspenso, o Alisson, que está voltando aos treinos de forma até precoce, antecipada, o Caleri, que volta ao time depois de suspensão, o Marcos Antônio, tal, que pode ser, ou o Liseiro, que pode ser o substituto do Bobadilha, não vai dar o Galo para o último da fila. Evidentemente tem alguma coisa estranha nisso. Eu fico imaginando, eu cobri muito São Paulo na época dos técnicos poderosos do São Paulo, Tele, Muricy. Sabe, Massinho, o cara sai do... Você conhece bem o CT do São Paulo. O cara sai do vestiário, naquele banco que fica em frente ao vestiário, tá lá o Galopo dando uma entrevista exclusiva e passa ali o Tele ou o Muricy. Eu acho que fosse o Tele ou o Muricy, talvez a entrevista tivesse sido interrompida. O assessor de comunicação, a comunicação do São Paulo, passaria talvez um sabão daqueles e o diretor de futebol ia ter problemas para se explicar, né? Porque isso eu falei fritura, você pode mudar a palavra, sabotagem, fogo amigo. Então, é mais como é que você falou, casca de banana? É mais uma. Eu, sinceramente, com esses anos aqui, fosse eu, o Zubeldia, pegava minha trouxa e vazava, velho. Porque isso aí que estão fazendo é sacanagem. E utilizando de diversas situações, condições e tudo mais, né? E essa, para mim, foi mais uma. Eu também, só para finalizar, eu talvez seja um dos poucos caras, comentaristas de futebol, conhecendo a direção do São Paulo, a comissão técnica, que acredita e acha o Galo um bom jogador. A direção do São Paulo não acha o Galo um bom jogador mais. A direção do São Paulo, a que permitiu a entrevista do Galo. Eu acho, como comentarista de futebol. Então, eu estou tranquilo para dizer que o jornalista fez o trabalho dele, a entrevista é boa, só que ela foi propiciada por uma autorização óbvia. Tirone sabe disso, o Vessone, que trabalhou no Corinthians, sabe muito bem disso também, da parte do clube. Nas dependências do clube, só é feito o que a direção do clube permite. E foi o caso. Mais um caso estranho nesse enxofre que vem lá do CT da Barra Funda nos últimos tempos, desde que o São Paulo foi eliminado pelo Botafogo. O Vinícius Pereira aqui já mandou sua mensagem, falando, não ia ter pacto para chegar no G6? Já afundou? Pergunta ele aqui, o Vinícius Parreira. E o Leonardo Felipe fala que você ama o Zubeldia. Se fosse o Ceni ou o Diniz, você teria que perder o elenco. Viu, Arnaldo? Então, eu acho que as pessoas não estão entendendo, cara. As pessoas não estão entendendo. Talvez elas não conheçam o dia a dia. Por isso que eu usei o exemplo do Ceni. Se você trouxesse para a entrevista o Luan ou o Marcos Paulo, que eram os jogadores que estavam lá barrados pelo Ceni para dar entrevista no centro de treinamento, seria o mesmo processo, né? Não é nem o caso
O Galopo não está exatamente barrado, né? Não, barrou ninguém. Mas Ele não tá sendo o Ceni também não barrou, vai o Marcos Paulo, não estava lá no final da fila. E tem o outro lado dessa história, o Vessone, que está no meio da frase lá. O Zubeldia também não falou, fica, pelo amor de Deus, que eu preciso de você. E quando ele ficou, falou, tá beleza, tá ótimo, vida que segue, vamos em frente. E o Galopo, vamos combinar, não é que estamos falando do cara que deve estar voando e jogando que nem um louco nos treinos, falando, esse cara precisa jogar de qualquer forma. Não, não é o caso. Ele jogou 27 jogos e ele reclama que ele não tem ritmo, que ele não tem continuidade. Mas assim... Por isso que eu usei os 2 jogos consecutivos como titular do time, sim, começando o jogo na posição que ele gosta e que o time não funcionou e ele também não. Também é curioso, Vessone, que posso passar a bola para você, né? O fato de vir a público para dar uma entrevista. O Galopo, que foi a contratação mais cara da história do São Paulo, feita por essa direção, que nunca achou que contratou mal um jogador, né? Tanto que ela acha até hoje que o Rames foi uma boa contratação. O Orejuela. O Orejuela e tal. E o Galopo tá aí. Tá lá e não é aproveitado nunca. Pois é, esse é um caso que... É um dos casos que mais me intrigam, assim, de jogador do atual momento de um clube paulista. Vou fechar aqui no estado de São Paulo. Desde o começo... Vocês lembram? O São Paulo alegava que era 4 milhões de dólares e o Banfield falava em 8 milhões. Desde o começo havia uma investidor que nunca apareceu. Ia ter uma criptomoeda. É um caso que desde o começo a conta não fecha ali. Muito bem feitinho. Eu me lembro bem dessa história. Isso em relação ao negócio. Ao negócio em si. O São Paulo falava 4, o Banfield em 8, e aí o dólar blue lá da Argentina, tinha alguma coisa que a conta não fechava. Nós estamos falando aí de uns 40 e poucos milhões, se for os 8 de dólares, 40 e poucos milhões só de direito econômico. É a contratação mais cara dessa gestão. Então, para se ter uma noção do qual... Então, esse é um cara importante. Esse não é um menino de base que não custou nada. Eu acho que a gente tem que falar sobre ele, sim. Isto colocado, eu entendo, o Arnaldo esmiuçou muito bem o lado dos clubes do São Paulo nessa entrevista e nessa história toda. Eu queria me atentar um pouco ao lado do jogador. Eu entendo eu estou esquecido aqui, quase não sou utilizado. O treinador, por exemplo, o clube, mais o treinador, eles tiraram da catacumba ali o Lisieiro, que quase não existia mais, passou a ter chances, passou a jogar, até um outro jogo até de titular e tudo mais. Peraí, até o Lisieiro, que nem fazia parte do elenco, ganhou um pouco de chance e tudo mais, e eu tô nesse limbo todo aqui, as pessoas nem olham pra mim. E aí eu acho que o papel dele, do empresário dele, da assessoria dele, realmente eu acho que é trazer à tona. Se nós estamos aí falando agora dele no programa... Atingir o objetivo. Atingir o objetivo. Eu entendo que o Arnaldo fala, por ser dentro do CT, poderia ter sido na casa dele, no sofá dele. Faz muito sentido que o Arnaldo... Faz uma grande diferença. Isso. Tem uma grande diferença nisso tudo. O torcedor não percebe isso. Não percebe. Mas a gente que está no meio, o Arnaldo foi perfeito, a gente sabe como a coisa toca. Então, eu entendo a entrevista, eu entendo o time, eu entendo o objetivo, acho que ele está sendo cumprido, falando dele aí tantos minutos no G4, exatamente para... eu tô aqui, hein? Não esqueça, viu? Deram chance pro Lisieiro, chegou aí o outro volante lá, que agora já tá até jogando, como que chama ele? Marcos Antônio. O Marcos Antônio, e eu tô aqui, hein? Eu que sigo nessa aqui. Posição, ele não funcionou. Funciona um pouco mais à frente, né? Enfim, nesse sentido, o jogador, a comunicação dele e o empresário dele foram muito bem. Esse é um caso a ser resolvido por conta dessas cifras que a gente falou. Não é um menino da base que não custou nada, que você vai usar ou não e não vai mudar a vida do São Paulo. Peraí, eu vou recuperar o investimento ou eu vou pôr o cara para jogar? Era a mesma coisa que eu falava do Luan no Corinthians. O Luan não era um caso, era um caso de quase 1 milhão por mês, um caso de 30 e poucos milhões de direito econômico, que tinha que falar sobre ele. Ele onerava muito a instituição. Perfeito, e ele dava entrevista dentro do clube falando que não, então, não, isso não, nunca fez. Nunca fez. Né? Então, é uma casca de banana. O resumo do Tirone é bom porque isso tem que ser resolvido, cara. Alguém vai estar pisando nela ou ela está no mínimo ali para encher o saco.
São Paulo tem uma direção, tem o Muricy, o Arnaldo, mas o Muricy técnico, né? Não o Muricy, o cargo que ele tem hoje. Mas é mais um caso aí que vai colocando a fumacinha lá da fritura um pouquinho em volta do Zubeldia. Dias, vocês têm razão nisso. Eu só me apego um pouquinho no lado do jogador. Eu entendi a entrevista, eu entendo o objetivo, porque eu acho que ele quer jogar, ou quer aparecer um pouco, ou quer falar, eu estou vivo aqui, eu faço parte, olhem um pouco para mim. Nesse sentido, eu entendi um pouco a visão dele ali. Sim, eu acho que ele nem foi desrespeitoso, nem foi... Pelo contrário, eu acho que ele mostrou envolvimento, preocupação com o clube, vontade de justificar o investimento. Quis ficar e tal. Porém, tem uma outra coisa por trás dessa entrevista, que pode ser traduzida pelo local onde ela foi dada, naquele banquinho na frente do vestiário. Massa, é isso, né? Estamos falando... Se a gente pegar aí, em qualquer clube que a gente pega um jogador lá meio insatisfeito e se bota ele para falar, incendeia, né? Se no Palmeiras lá, agora talvez não, mas o Dudu ali atrás falasse... O Paulista, por exemplo. Já deixa aí a sua opinião, já deixa aí o seu comentário. Você acha que o Zubeldia deveria mudar o time? Quem para você tem vaga nesse time titular? O Jamal Lewis, alguém ali na dupla de volantes, talvez o Longo, o Marcos Antônio, o próprio Igor Vinícius na lateral direita, o Rato que tá bem pesado, a gente tem o próprio Galopo, né, que deu entrevista e sinceramente eu não vejo porque tanta polêmica em cima de uma entrevista de um jogador que nem tá sendo tão aproveitado e acho que deveria ser mais aproveitado, porque assim, com todo respeito, a gente tá vendo o nível de atuação patética do Luciano nos últimos dias e, pô, o Rodrigo Nestor não tem chance, o Galopo não tem chance, o Lucas não pode jogar pelo meio. Eu não acho, e aqui assim, eu quero deixar bem claro, não é que esses caras sejam a solução para todos os problemas do São Paulo. Não é que o Galopo vai ser a solução dos problemas, não é que o Rodrigo Nestor vai ser a solução para os problemas do São Paulo, não é que o Longo e o Marcos Antônio vão ser a solução para os problemas do São Paulo. Mas eu acho que tem que ser pelo menos testado. Tem que testar. Tem que ver o que esses caras podem produzir. E não é colocar esses caras com um time reserva num jogo de Campeonato Brasileiro. É colocar esses caras com o time titular. Muda, testa. Pô, o Luciano anda em campo, não acerta um passe, mata todos os contra-ataques e ninguém tem... Pô, deixa eu testar o Rodrigo Nestor de meia central ali. Ver se ele consegue fazer essa função. Deixa eu testar o Galopo ali naquela função. Sabe, deixa eu trazer o Lucas pra dentro e colocar Eric e Ferreirinha. Pô, deixa eu mudar o esquema, criar um losango no meio de campo aqui, colocar Lucas, Luciano e Caleri. Tirar os pontos. Tem que ser testado. Porque eu falei isso no vídeo aqui. Se você repete sempre o mesmo processo, você não vai ter resultado diferente. Se você segue sempre o mesmo caminho, você não vai chegar em um caminho diferente. Se você escala sempre os mesmos jogadores com as mesmas características, você não vai ter um resultado diferente, você não vai ter um futebol diferente. Não vai. Isso é óbvio. O Galopo é um craque? Não é um craque. Mas é longe de ser um pé de rato. É longe de ser... Mas também ele não pode jogar de segundo volante, porque não é a função dele. O Galopo, ou ele é um terceiro homem em meio de campo, numa trinca de volantes, ou ele pode ser esse 10. Ele jogava assim no Banfield. Ele jogava de 10 no Banfield. O cara que ficava livre. O Galopo tinha total liberdade para atuar em qualquer função do meio de campo no Banfield. E aqui no São Paulo, ou é meia direita ou é volante. O Galopo tem até uma boa saída de bola, mas ele não tem a marcação necessária para um campeonato brasileiro. O nível de marcação necessário. O Luiz Gustavo não tá dando conta mais. E a gente tem um Longo. O cara que veio do campeonato argentino, jovem, forte, muito ativo. Mas o Zubeldia insiste sempre nas mesmas peças, sempre nos mesmos jogadores, sempre com as mesmas coisas, sempre com as mesmas, eu não vou falar desculpas, mas sempre as mesmas respostas nas coletivas. Agora o São Paulo foi eliminado da Copa do Brasil, o São Paulo foi eliminado da Copa Libertadores da América. Chegou na hora do Zubeldia reinventar esse time, fazer esse time entregar mais. Porque com esses jogadores que ali estão, com
Lucas, Rato e Luciano por dentro. Uma piada. O São Paulo chegou no teto. O São Paulo não vai demonstrar ou evoluir com esses jogadores. Para você ter algo diferente, para você fazer algo diferente, para você ter um resultado diferente, o Zubeldia vai ter que mexer no time. O Wellington vai sair agora daqui 2 meses. Por que você já não coloca o Jamal Lewis para ir se entrosando, para ir entendendo o que é o futebol brasileiro, para ir pegando o ritmo de jogo? Por que você não faz isso? O Rafinha vai se aposentar. Por que você já não coloca o Igor Vinícius para ir jogando? Porque o Rafinha fica parado. O Rafinha, ele tem um papel importante na saída de bola quando ele consegue fazer isso. Mas não ataca. O São Paulo ataca com 1 a menos com o Rafinha dentro de campo. O Luiz Gustavo já não tá dando conta. Pô, tem que mudar. Você tem que pelo menos tentar algo diferente. Você insistir com as mesmas convicções, pô, sim, o Luciano é o artilheiro do time na temporada. Beleza, ok, ótimo. Mas o cara tem 1 assistência na temporada. Isso é muito pouco para um meia, cara. Não é que o Luciano hoje jogue de segundo atacante, que a obrigação dele seja só fazer gols. Eu entendo que ele também tem a obrigação de fazer gol, mas o São Paulo perde muito, mas muito em criação quando o Luciano tá atuando por dentro. Prova disso é que ele tem menos assistência que o Igor Vinícius. O Igor Vinícius, que passou a temporada toda machucada, tem mais assistências que o Luciano na temporada, cara. E eu não vou nem comparar com o Lucas e com o Caleri, que aí é sacanagem. Sabe, você tem que ter alguém ali no meio de campo que faça esse time jogar. Que faça esse time triangular, que literalmente organize o meio de campo. E o Luciano é longe de ser esse cara. O Luciano é um ótimo finalizador. Para o Luciano jogar, tem que ter um sistema que cria jogadas para ele e para o Caleri finalizar. Porque finalizando, ele é acima da média. É por isso que ele tem tantos gols no Campeonato Brasileiro na temporada. 15 ou 16 gols na temporada. Porque finalizar é o forte dele, não é criar. A questão é que, nesse sistema do Zubeldia, ele precisa criar. Porque senão o São Paulo fica com um jogador a menos. É um jogador a menos para criar, é um jogador a menos para triangular no meio de campo. Então o Zubeldia tem que mudar o time, o Zubeldia tem que mexer no time. Se você mantém o mesmo processo, você não vai ter resultado diferente. Deixe a sua opinião, deixe seu comentário. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo. E valeu.